iguais não há na terra. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Ele não. Bênção, alegria em mais uma noite, dia do Senhor. Nos reunimos
para adorar o nosso Deus. Essa é a santa convocação do Senhor e por isso nós convidamos os irmãos a nesse momento tomar assento. Nós iremos dar início a mais um culto e faremos uma oração para início deste louvor de culto ao Senhor, a fim de que Deus nos abençoe, nos dê a sua graça, nos ilumine e nos conduza para o louvor da sua glória. Então, eu convido os irmãos lá nesse momento a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Nós iremos fazer uma oração ao Senhor. Ó Deus, seja engrandecido o teu nome, seja exaltado e louvado o Senhor desde agora e para todo sempre. Nós rendemos graças ao Senhor, pois neste dia, Pai, as tuas misericórdias foram renovadas em nossas vidas e nós podemos cultuar ao Senhor de maneira que, com contentação, ó Deus, com alegria em nosso coração, nós podemos reconhecer os teus feitos, o teu cuidado sobre as nossas vidas. Que possamos, Senhor, confiar em Ti, que possamos ter o nosso coração descansado no Senhor, pois apenas o Senhor, ó Deus, o Senhor poderoso e soberano, é capaz de sustentar as nossas vidas, não somente porque és o nosso Criador, mas também és o nosso mantenedor, aquele que provê para cada um de nós, aquele que abençoa as famílias, Deus, que fazem parte do teu povo, aquele que governa as nossas vidas, e por isso devemos, Senhor, toda gratidão e todo louvor a Ti. Que o Senhor possa ser engrandecido nesta noite, que o Senhor seja conhecido, Pai, a Tua salvação seja anunciada, e que o Teu nome seja louvado, que nós possamos Te adorar em espírito e em verdade, a fim de que o Senhor seja glorificado. Essa é a nossa oração, pelo nome santo de Jesus nós oramos. Amém e amém. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo 148. Nós faremos a leitura deste Salmo, em seguida entoaremos cânticos ao Senhor. Então, à medida que você encontrar o texto, se possível, se coloque de pé, se nada lhe impede a isso, para juntos acompanharmos a leitura da Palavra de Deus e adorarmos ao seu santo nome. Salmo de número 148. O texto sagrado nos diz assim: Aleluia, louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes. Louvai-o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes. Louvai o céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou Ele e foram criados. E os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que lhe executam a palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, répteis e voláteis, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, dos filhos de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. Como povo de Deus, irmãos, possamos adorar ao nosso Deus. Sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio.
pois eu me escondo em ti. Tu me cobrirás com tuas penas, sobre tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é o meu escudo. E tu me cobrirás com tuas penas, sobre tuas asas estarei seguro. A tua fidelidade é o meu escudo, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei de pé, nem praga nenhuma, nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em ti. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu. Dia e noite a culpa me cercou e toda a minha força levou, mas eu confessei-te meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e eu cercar em minhas águas livre estarei. Bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto e o Senhor não atribui maldade. Enquanto eu calei os meus pecados, o meu corpo todo padeceu.
culpa me cercou e toda minha força levou, mas eu confessei em ti meu pecado e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e eu cercar em minhas águas livre estarei. Confessei em ti meus pecados e minha iniquidade não mais ocultei. Perdoaste minhas faltas e eu cercar em minhas águas livre estarei. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejarmos, mas rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu pra satisfazer o Criador. Ele morreu pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer. És o Cordeiro que pelos nossos
nossos pecados, foi esmagado sem dizer uma só palavra, se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. Amém, irmãos, poder sentar. Senhor seja louvado, engrandecido, irmãos, pela obra que nós temos em Cristo, a pessoa do Senhor Jesus. Nós iremos orar a Deus nesse momento, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. E faremos essa oração em dependência ao Senhor. É uma oração onde nós podemos apresentar a Deus os nossos pedidos, as nossas necessidades, as nossas faltas, entendendo que o Senhor Ele tem cuidado de nós, que possamos reconhecer esta verdade e na presença do Senhor rogarmos a Ele e a sua vontade, que é santa, perfeita e agradável. Então convido os irmãos a dedicar alguns instantes de oração nesse momento. Ó Senhor, que alegria, Pai, é poder entoarmos cânticos, Assembleia dos Santos, poder regozijarmos o nosso coração no Senhor, que é o nosso Criador. Que alegria poder nos exultarmos, ó Deus, como entendendo que o Senhor é o nosso Rei, o único Deus vivo e verdadeiro, ao qual é merecedor e apenas ao Senhor é devido todo louvor, adoração, honra, poder e glória. Nós, ó Deus, te adoramos, nós louvamos ao Senhor e entendemos que ao Senhor pertence a justiça, a misericórdia, o perdão. Ao Senhor pertence, ó Deus, toda a verdade, todo amor e bondade. A santidade, Deus, pertence ao Senhor, pois és santo. E as nossas vidas, Deus, estão em Tuas mãos. Por isso nós rendemos graças, Senhor, e nós descansamos o nosso coração, pois nós fomos feitos, criados, e somos criatura do Deus do universo, do Senhor que está assentado no mais alto e sublime trono, governando, Pai, cada ação do homem, cada uma de nossas ações, de maneira que tudo isso redunde em graças e em louvores ao Senhor. Por isso, Deus, nós pedimos a Ti que continue cuidando de cada mínimo detalhe das nossas vidas. Mas nos ajuda, Senhor, a reconhecer isso. Muitas vezes nós, pela correria do dia a dia, pela rotina que nos consome, nós deixamos de perceber que o Senhor é bom e que as Tuas eternas misericórdias permeiam todas as Tuas obras. Mas, Pai, essa é uma verdade, este é um fato que nós não podemos nos esquecer, e que em tudo o Senhor sustenta, em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Portanto, nós recorremos unicamente ao Senhor, que é poderoso e gracioso, que governou, Senhor, e conduziu todo o seu povo durante toda a história, e que tem não somente cuidado de todo mundo, mas tem cuidado especialmente das nossas vidas. Por isso, Senhor, restaura a saúde dos nossos irmãos que estão enfermos, tendo misericórdia da vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor possa consolar os enlutados, os que estão abatidos, têm passado por provações. Que o Senhor nos faça perceber que seja por enfermidades, seja por provações, ó Deus, por tribulações, desafios, crises financeiras, crises nos relacionamentos, no trabalho, nós possamos lembrar, Deus, que a provação tem um papel, tem um caráter em nossas vidas, que é o de nos aperfeiçoar conforme a imagem e semelhança do Teu Filho. Portanto, Deus, nós Te agradecemos, porque até nesses momentos, Senhor, nós podemos ver a Tua boa mão sobre as nossas vidas, sabendo que o Senhor é refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, cuida da Tua igreja, Deus, nesse sentido, e nos abençoa com graça, com saúde, com misericórdia. Que o Senhor possa também, Senhor, levantar no meio do Teu povo, especialmente na Igreja Presbiteriana de Prazeres, homens de compromisso,
homens que são, de fato, conhecedores de uma boa doutrina, de uma teologia, mas, Pai, homens que sejam vocacionados ao presbiterato, ao diaconato. Nós temos carecido, Deus, de liderança. Nós te pedimos, Senhor, que como igreja local, o Senhor possa nos conduzir a isso. Este é um desejo, Deus, no nosso coração. E se esta for a tua vontade, que o Senhor possa satisfazer, então, Deus, sobre cada um de nós, nosso querer, que acima de tudo é o querer do Senhor. Possamos andar em conformidade, Deus, com a tua vontade, no que diz respeito a isso. Quanto aos demais planos e ministérios da igreja, cada líder de departamento, Senhor, que possa ser abençoado e conduzido por Ti. O Senhor nos conceda a sabedoria, ó Deus, de conduzir e pastorear o Teu rebanho, conforme a Tua vontade também. Portanto, abençoa-nos como povo, Senhor, para testemunharmos de Tua verdade, salgarmos e iluminarmos este mundo, que jaz no maligno, que anda em trevas, de onde nós saímos um dia, mas que fomos transportados para o império da luz, para o reino do Filho do Seu amor. Nos é, Deus, então, dado a responsabilidade de anunciar estas verdades, as boas novas da salvação, e assim proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para o Teu reino. Que essa possa ser, Deus, a missão do Teu povo, uma tarefa honrosa, que nós possamos estar, ó Deus, atentos a fim de cumpri-la. Que o Senhor também nos use, Deus, como povo, para que sejamos, ó Deus, sensíveis às dificuldades e às necessidades uns dos outros. Nos ajuda a amar uns aos outros como o Senhor nos ama. Nos ajuda a perdoar uns aos outros como o Senhor em Cristo nos perdoa, Deus. Sabemos que é um dever nosso suportar uns aos outros. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, em Senhor, que nós possamos operar o perdão e demonstrar assim que somos uma igreja madura, uma igreja que tem crescido na graça e no conhecimento de Cristo, e isso de maneira prática. Por isso nos ajuda, Senhor, a sermos operosos na fé, firmes na esperança, ó Deus, abnegados no amor, a fim de que o Senhor seja glorificado através de nossas vidas. Essa é a nossa oração, Deus. Nós pedimos ao Senhor que sonde o nosso coração, o Senhor nos conhece, o Senhor sabe do que está no mais íntimo de nosso coração, sabe das nossas necessidades. Nós apresentamos, ó Deus, ao Senhor, de maneira que a Tua vontade seja feita e o Senhor seja louvado. Assim nós oramos, desde já te agradecemos. Amém e amém. Convido a igreja a se colocar de pé, nós vamos confessar a nossa fé nesse momento, assim como temos feito todos os domingos, confessado doutrinas que delas implicam verdades preciosas para as nossas vidas a respeito do nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, juntos, confessemos o credo apostólico. Vamos lá? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém e amém. Poder sentar, irmãos? Abra comigo, então, a palavra do Senhor, Salmo 32, versos de 3 a 6. O Salmo de Davi, onde nós iremos nele meditar, em seguida orar ao Senhor, confessando os nossos pecados, mas lembrando, irmãos, a certeza do perdão que nós encontramos em Cristo. É isso que nós veremos no texto sagrado. Por isso eu peço que os irmãos acompanhem a leitura. Salmo 32, versos de 3 a 6. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade no meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas,
em tempo de poder encontrar-te, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Amém, irmãos? Nessa certeza, oremos ao Senhor, clamemos ao Deus, ao qual tem a justiça e o perdão em suas mãos, que perdoe os nossos pecados. Falemos com Deus nesse momento. Senhor, em Tua presença, nós devemos nos constranger, Senhor. Coragem de vergonha pertence a nós. Nós devemos nos constranger, pois o pecado que nos consome, que envelhece os nossos ossos, assim como louvamos, o pecado, Deus, que nos afasta do Senhor e que tem consequências drásticas para as nossas vidas, efeitos danosos, Senhor. Este pecado, ele nos coloca sobre o juízo do fato do Senhor pesar a sua mão sobre as nossas vidas, à medida em que vivemos de maneira deliberada. Mas, Senhor, a Tua palavra, ela também nos diz e nos mostra que ainda, Senhor, que sejamos pecadores, se nós estamos amparados em Cristo, Pai, nosso fiel e sumo sacerdote, se nós já reconhecemos qual é a nossa condição, a nossa natureza, e nós clamamos ao Senhor, cremos em nosso coração que Cristo ressuscitou, e nós abandonamos o nosso pecado, confessamos diante do Senhor, então alcançaremos a Tua misericórdia. É fato que o Senhor é Deus de perdão. É fato que a iniquidade, ó Deus, do nosso pecado, ela é perdoada por Ti. Portanto, é um misto de sentimentos, Senhor. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe. Pois ainda que diante do Senhor haja temor e tremor por Tua santidade, por saber que precisamos ser santos como o Senhor é santo, nós também nos transbordamos, ó Deus, de alegria, por saber que em Cristo Jesus o Senhor nos socorre, o Senhor nos assiste em nossas fraquezas, o Senhor intercede por nós, o Senhor, ó Deus, Cristo, advogado junto ao Pai, intercede por nossas vidas e nos dá o perdão. E ao confessarmos os nossos pecados, então, a Tua palavra nos assegura que és fiel e justo para nos perdoar os pecados e para nos purificar de toda injustiça. Portanto, Deus, com o coração quedado e quebrantado ao Senhor, lembrando de tudo aquilo que praticamos, ou talvez que sabemos que ainda iremos praticar, Deus, esquece dos nossos pecados, perdoa, Deus, as nossas falhas, as nossas faltas, nos dá a Tua paz, a alegria da salvação, para que possamos levantar a nossa cabeça, Senhor, e caminhar olhando para o alvo, pensando nas coisas que são lá do alto, ó Deus, e por sermos revestidos do novo homem, viver e andar na luz. Essa é a oração do Teu povo, no nome santo de Jesus nós oramos. Amém e amém. Ainda no livro de Salmo, irmãos, agora Salmo de número 34, nós iremos nos preparar para o momento onde louvamos ao Senhor e o adoramos com dízimos e ofertas. E no Salmo 34, versos 9 e 10, o Senhor nos diz assim: Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos, isto é, os inimigos, sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Nós louvamos ao Senhor, irmãos, pois, sendo Ele o nosso pastor, Ele tem cuidado da nossa alma, Ele tem cuidado das nossas vidas, Ele tem suprido as nossas necessidades. Então, esse é o momento onde nós agradecemos a Deus, o adoramos, o servimos com dízimos e ofertas. E apenas para destacar aos irmãos, se você tem um interesse e já está ciente disso e quer cooperar com a obra missionária, você pode colocar no envelope ali atrás e destacar a viagem que o pastor Augusto, ao qual, indo representando a Igreja Presbiteriana de Prazeres, estará viajando ali para o Amazonas em julho, entre os ribeirinhos, fazendo um trabalho em um seminário que há ali. Então, se você quer ajudar nessa missão, nós estaremos abençoando vidas com esta viagem, cooperando certamente na expansão no reino de Deus. Então, este é o momento oportuno para isso também, portanto, louvemos e adoremos ao Senhor. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador.
seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nesta cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Senhor, nós te agradecemos. O Senhor tem nos sustentado, Deus. O Senhor, ao ter todas as coisas em suas mãos, pois a terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Nós agradecemos a Ti, pois tem nos preservado, nada falta a nós, ó Deus, os que tememos ao Senhor. O Senhor sabe de nossas necessidades. Pedimos que nos conceda sabedoria na administração desses recursos. Possamos, ó Deus, assistir e estar atentos aos necessitados e operar, ó Deus, nas vidas, a fim de que o Senhor seja louvado e provando assim, então, o Teu cuidado na vida uns dos outros. Possamos ser uma igreja madura também nesta área. Portanto, essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, Salmo 119, nós partiremos agora para o momento de exposição da palavra. Eu peço aos irmãos que abram no Salmo 119, faremos a leitura do verso 62 e 63. Em seguida nós iremos orar para que o Senhor nos ilumine. Estaremos orando também pela vida do seu servo que trará a sua palavra nesta noite. Conosco hoje está a pastor e missionário Hércules Albuquerque, que estará trazendo palavra para nós. Ele tem trabalhado na Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, é missionário também no Palavra da Vida. Os irmãos poderão conhecê-lo melhor, mas principalmente através de sua pregação, conhecer a respeito do nosso Deus. Então, possamos orar e interceder por sua vida também nesta noite. É uma alegria para nós recebê-los aqui. Salmos 119, verso 62 e 63, assim nos diz a palavra do Senhor. Levanto-me à meia-noite para te dar graças por causa dos teus retos juízos. Companheiro sou de todos os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. Amém. Deus, ilumina os nossos olhos, Senhor. Desvenda, Deus, os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas de Tua lei. Nós possamos ser, ó Deus, pastoreados pelo Senhor, para que não fiquemos órfãos. Nós possamos estar atentos à Tua palavra, à Tua vontade, de maneira que o Senhor use a vida do Teu servo, para que com temor ao Senhor possa trazer verdades bíblicas para as nossas vidas. Que o Senhor possa usá-lo, Deus, na exposição da Tua palavra de maneira fiel, a fim também de que com fidelidade nós possamos, ó Deus, ouvir e sermos operosos praticantes, e com o agir e operar do Teu Espírito Santo em nossas vidas, ser transformados pelo Senhor. Que Seu nome seja glorificado, Deus, nesta noite. Essa é a nossa oração, pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, irmãos. Que privilégio é poder, na noite de hoje, num domingo, dia do Senhor, o domingo da ressurreição, poder trazer uma porção da palavra de Deus para os irmãos e comunicar um pouco daquilo que o Senhor tem feito
através da graça derramada em nossas vidas. E que a minha oração é que a gente saia daqui mais parecido com Jesus. Queria convidar os irmãos a abrir a Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 15 até o verso 27. Como Melk falou, eu sou missionário na Palavra da Vida, sou casado com Flávia, tenho um filhinho chamado Pedro, de 5 anos. Eles mandaram um abraço para a igreja, não puderam vir hoje. A gente mora lá em Paudalho. Se você conhece a Palavra da Vida, você sabe que é bem longe. Então a gente esteve congregando, que nos ensina quem devemos ser e o que devemos fazer. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz, que é o que capacita a nós para vivermos uma vida irrepreensível no mundo mal. Que esses irmãos e irmãs, Deus, a irem para casa, possam lembrar que são servos do Senhor e que tudo que têm e que tudo que são é um meio para que o Teu Evangelho seja conhecido. E que nós possamos almejar, ansiar chegar em casa, estarmos com o Senhor. Porque naquele dia, aí sim, nós estaremos completos. Em nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. Amém. Convido os irmãos a se colocar de pé. Estaremos encerrando o culto neste momento, com a oração, em seguida com a benção apostólica. Amém? Vamos orar ao Senhor. Deus, graças te damos, Senhor, por este domingo, por este culto. Te louvamos, pois Tua vontade, Deus, é perfeita, é santa, e nós podemos desfrutar de um dia onde fomos alimentados por Tua palavra, onde fomos, ó Deus, instruídos pelo Senhor, onde podemos louvar a Ti, e assim, então, sermos cheios do Espírito do Senhor. Que nós possamos lembrar, Deus, dessas verdades que foram pregadas a partir de agora. E durante essa semana, Deus, que a Tua paz esteja sobre nós e que nós possamos praticar, Senhor. Lembrar dessas verdades, mas praticá-las. Para que sejamos, ó Deus, forjados, lapidados conforme a imagem do Teu Filho. E para o louvor da Tua glória, assim então, como povo Teu, viver para Ti. Essa é a nossa oração, Deus. Leva-nos em paz para as nossas casas. Que o Senhor possa nos guardar em segurança, com saúde, para que durante esta semana nos preparemos também, ansiando pelo dia do Senhor, no próximo domingo, a fim de juntos, mais uma vez, nos reunirmos para o louvor e para a Tua adoração. No caso o Senhor não volte, Senhor, é para isso que nós nos preparamos, mas também por saber que o Senhor há de vir e haverá de buscar a Tua igreja, que nós possamos estar também preparados, sermos fiéis, despenseiros fiéis, que manejam bem a Tua palavra, despenseiros fiéis, ó Deus, que servem ao Senhor e com os dons e talentos que o Senhor nos concede, servem a Tua igreja. Pelo nome santo de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Receber a bênção, irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Eterno Santo Espírito seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.